Já ouviu falar de Davi, o rapaz que derrotou o gigante? Desde cedo, Davi mostrou uma coragem sem igual. Com apenas uma funda e 5 pedras, ele enfrentou o temível Golias, provando que a fé é capaz de superar qualquer obstáculo. Mas esse foi só o começo de sua jornada incrível. Depois de ser ungido por Samuel, Davi ainda teve que encarar anos de perseguição antes de se tornar rei de Israel. Sua liderança uniu o povo, e suas conquistas militares expandiram o reino como nunca antes. Além de guerreiro valente, Davi era um poeta e músico talentoso. Muitos dos salmos que tocam nossos corações até hoje foram escritos por ele, refletindo sua profunda devoção e humanidade. Quer saber mais sobre as incríveis façanhas e a vida do rei Davi? Então se inscreva no nosso canal e acompanhe as próximas histórias inspiradoras que vamos trazer para vocês. Heróis da Fé. A história do rei Davi é uma história de coragem, fé e liderança. Ele começou como um humilde pastor, cuidando das ovelhas de seu pai em Belém. Mal sabiam eles que este jovem um dia se tornaria o maior rei de Israel. Sua jornada foi marcada por desafios extraordinários e triunfos retumbantes. A vida de Davi estava profundamente entrelaçada com o destino de Israel. Os filisteus, um inimigo poderoso, ameaçavam a própria existência dos israelitas. Foi aqui que Davi, o jovem pastor, enfrentaria o campeão filisteu, o poderoso Golias. Golias, um gigante de homem, incutia medo nos corações dos soldados israelitas. Com mais de 2,5 metros de altura, vestido com uma armadura pesada, ele parecia invencível. Dia após dia, ele desafiava os israelitas para um combate individual, sua voz estrondosa ecoando pelo vale. O medo paralisava o exército israelita, seus espíritos esmagados pelo tamanho e poder de seu inimigo. Davi, enviado por seu pai para entregar comida a seus irmãos, testemunhou o medo que tomava conta dos israelitas. Com fé inabalável no Senhor, Davi se ofereceu para enfrentar o gigante. Armado apenas com um estilingue e 5 pedras lisas, ele se aproximou de Golias, seu coração cheio de coragem e convicção. A vitória de Davi foi rápida e decisiva, atingindo Golias na testa. Esta vitória ressoou por todo o Israel, marcando Davi como um herói e um símbolo de esperança para seu povo. A vitória de Davi sobre Golias o catapultou para a fama. No entanto, essa admiração logo se transformou em inveja quando Saul testemunhou a crescente popularidade de Davi. Saul, consumido pela inveja e suspeita, via Davi como uma ameaça ao seu trono. Forçado a fugir para salvar sua vida, Davi tornou-se um fugitivo em sua própria terra. Ele buscou refúgio em cavernas e desertos, perseguido implacavelmente pelas forças de Saul. Apesar da ameaça constante à sua vida, Davi permaneceu leal ao seu rei e a Deus. Após anos de perseguição, Saul encontrou seu fim em uma batalha contra os filisteus. Davi, profundamente entristecido com a notícia da morte de Saul, lamentou a perda de seu rei e perseguidor. Com a morte de Saul, Davi foi ungido rei, primeiro da tribo de Judá e depois de um Israel unido. O reinado de Davi marcou um ponto de virada na história de Israel. Ele estabeleceu um reino forte e próspero, expandindo suas fronteiras por meio de campanhas militares estratégicas. Ele conquistou Jerusalém, tornando-a a capital de seu reino e um símbolo de unidade para seu povo. O reinado de Davi foi caracterizado por sua fé inabalável em Deus, sua destreza militar e sua perspicácia política. Ele uniu as 12 tribos de Israel sob seu governo, acabando com as lutas internas e forjando uma forte identidade nacional. As campanhas militares de Davi estenderam as fronteiras de Israel, tornando-o uma potência regional.
Ele derrotou os filisteus, moabitas, amonitas, edomitas e amalequitas, garantindo a segurança e prosperidade de seu reino. Suas vitórias trouxeram paz e estabilidade à região, permitindo que Israel florescesse sob seu governo. O reinado de Davi não foi isento de desafios. Ele enfrentou rebeliões internas, ameaças externas e tragédias pessoais. Sua própria família se tornou uma fonte de conflito, à medida que seus filhos disputavam o poder e desafiavam sua autoridade. Uma das vitórias mais significativas de Davi foi a conquista de Jerusalém. A tomada de Jerusalém por Davi a estabeleceu como a capital de seu reino e uma cidade sagrada para seu povo. Ele trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, tornando-a o centro religioso e político de Israel. À medida que o reinado de Davi progredia, também aumentavam as complexidades de sua vida. Seu caso com Batseba e a subsequente tentativa de encobrir o caso lançaram uma sombra sobre seu reinado. A família de Davi, antes uma fonte de força, tornou-se um terreno fértil para rivalidade e rebelião. Seu filho Absalão incitou uma revolta contra seu pai, forçando Davi a fugir de Jerusalém. Embora a rebelião tenha sido finalmente esmagada e Absalão morto, a vitória foi vazia para Davi. Ele lamentou a perda de seu filho, seu coração pesado de dor e arrependimento. Apesar de suas falhas, Davi é lembrado como um homem segundo o coração de Deus. Sua fé em Deus era inabalável, mesmo diante da adversidade e do pecado pessoal. Ele reconheceu suas transgressões, arrependeu-se de seus pecados e buscou o perdão de Deus. Seus salmos revelam a profundidade de sua fé, suas lutas e sua crença inabalável na misericórdia e no amor de Deus. A vida de Davi é um testemunho das complexidades da natureza humana, da luta entre o bem e o mal que reside em todos nós. Em meio a tudo isso, sua fé em Deus permaneceu firme, um farol de esperança e redenção. O legado de Davi se estende muito além de suas conquistas militares e realizações políticas. Ele é lembrado como um poeta, um músico e um rei pastor que conquistou os corações de seu povo. Seus salmos, uma coleção de 150 cânticos e poemas inspirados, são um testemunho de sua profunda fé e seu dom extraordinário para expressar toda a gama de emoções humanas. Os salmos de Davi têm ressoado com pessoas de fé por milênios. Eles expressam as alegrias e tristezas, as esperanças e medos de um homem segundo o coração de Deus. Essas expressões atemporais de fé continuam a inspirar, confortar e desafiar pessoas de todas as esferas da vida. À medida que o reinado de Davi chegava ao fim, ele enfrentou o desafio da sucessão. Seu filho Adonias, tentando tomar o trono, se autoproclamou rei. No entanto, Davi garantiu que Salomão, seu filho com Batseba, o sucedesse. Essa decisão, guiada pela promessa de Deus, assegurou a linhagem davídica e abriu caminho para o reinado de Salomão. Os últimos dias de Davi foram marcados por paz e turbulência. Sua morte, após um reinado de 40 anos, marcou o fim de uma era, mas seu legado continuou a moldar o destino de Israel por séculos. O impacto do rei Davi na história se estende muito além de sua própria vida. Ele é reverenciado como um dos fundadores de Israel, um rei que uniu seu povo e estabeleceu um reino poderoso. Sua história inspirou inúmeras gerações, sua vida um testemunho do poder da fé, coragem e liderança. A influência de Davi é evidente em vários aspectos da cultura humana. Seus salmos continuam a ser cantados e recitados em sinagogas, igrejas e lares em todo o mundo. Sua vida e reinado servem como fonte de inspiração para líderes, artistas e pessoas de fé em todas as culturas e ao longo do tempo. A vida do rei Davi é uma tapeçaria tecida com fios de fé, coragem, amor, perda, triunfo e tragédia.
Ele era um homem de contradições, capaz de grandes atos de bravura e compaixão, mas suscetível à fraqueza humana e ao pecado. Sua história nos lembra que a grandeza não está na perfeição, mas em nossa disposição de aprender com nossos erros, buscar o perdão e nos esforçar para viver uma vida agradável a Deus. O legado de Davi é um testemunho do poder duradouro da fé, da importância da coragem diante da adversidade e do impacto transformador do arrependimento e do perdão. Sua vida continua a inspirar, desafiar e ressoar em nós hoje. Mesmo em nossas imperfeições, podemos viver vidas de propósito, significado e impacto duradouro.